Boa tarde novamente, senhor presidente, vereadores. Vamos falar desse requerimento 1238, de autoria da vereadora Cida Pedrosa, PC do B, onde ela concede voto de aplauso e congratulações à Associação do Movimento Brasil Laico. Eu gostaria aqui de relembrar alguns vereadores momentos que nós tivemos há um tempo atrás, de ir sim à luta, lá na audiência pública realizada por quem? Pelo Ministério Público, onde nós estávamos ali fazendo a defesa dos intervalos bíblicos. Intervalos esses que garantem sim a laicidade, porque os cristãos estavam ali tendo o seu momento, no seu intervalo, para poder fazer o quê? Poder fazer o quê? Poder fazer o quê? Poder ir lá para brigar por um momento, para lutar por um momento que eles têm de usar o seu tempo, seu intervalo, para poder adorar o seu Deus. Isso é laicidade, é você garantir a religião daquelas pessoas que têm a sua religião. E se elas não têm, também garantir isso. E o movimento Brasil Laico, onde eu estou falando aqui, ele estava contra os intervalos bíblicos. E eu gostaria de falar com os vereadores cristãos dessa casa, que nós temos que garantir, sim, a liberdade religiosa de alguém que quer fazer uso da sua fé em um momento onde ela está no seu intervalo. E esse movimento, Movimento Brasil Laico, ele é contra. Então, por isso que eu já vou me adiantar aqui, que vou votar contra esse requerimento. E outra, foi ouvido aqui também que os vereadores estão com medo da repercussão que pode se gerar através do que é discutido nessa casa. E o que a gente tem que entender é que se a gente for falar desse movimento Brasil Laico e a gente vai votar ele aqui agora, a gente não pode ter medo da repercussão, não. Porque eu tenho certeza que os vereadores, quando se colocaram no pleito, eles não puderam ter nem essa possibilidade de falar assim, eu estou com medo, porque quando nós estamos aqui, nós estamos dando a nossa cara a tapa para o povo do Recife saber as nossas ideias e os nossos deveres como vereador. Nosso dever de fiscalizar, nosso dever de defender as nossas ideias. E o requerimento aqui, do qual a vereadora votou, eu gostaria de falar que ele é um requerimento que aplaude esse movimento. E vou ouvir agora o vereador Tiago Medina. Vereador, bem rápido aqui. Papa Pio XII, em 1949, uma frase rápida aqui, tá? Se os fiéis de Cristo que declaram abertamente a doutrina materialista e anticristã dos comunistas, e principalmente a defendam ou propagam, caem em excomunhão. Apenas isso, viu? Obrigado, vereador. Obrigado. Muito obrigado pela sua parte, vereador. E eu gostaria aqui de ler um artigo do movimento Brasil Laico, para que todos os vereadores não tenham medo de votar não. Eles falaram assim, ó, tá aqui, ó. Todo fim de ano, a mesma coisa. Mensagens de Natal com conteúdo confessional. No passado, isso exigia despesas de quem podia pagar pela compra de cartões e preço dos correios. Por isso, o envio de cartões, quando ocorria, era reservado a familiares e amigos. As redes sociais e smartphones hoje possibilitam o envio gratuito de qualquer coisa para qualquer pessoa. Confesso que já enviei muitos cartões, mas os meus nunca tiveram conteúdo confessional. Normalmente, limitava-me a desejar a destinatários boas festas ou Feliz Ano Novo. Então, gostaria aqui de falar também para os participantes desse movimentozinho, que se eles pudessem, não peguem nem o feriado do Natal, porque vocês querem falar aqui que o Natal não existe agora, como é isso? É boas festas? É Feliz Ano Novo, mas e o Natal não existe não? Só porque Jesus Cristo nasceu? Então eu fico me perguntando como um movimento como esse ainda pode existir no Brasil. Já ouço o vereador Felipe Alecrim. Obrigado, vereador Aleph Collins. Só para me incorporar ao vosso discurso, dizendo que votarei contra esse requerimento. Lembrar, inclusive, que caminhar na Igreja Católica e se declarar comunista são coisas completamente antagônicas. Aquela pessoa que se declara como comunista está excomungado da Igreja Católica, é importante observar o que diz a doutrina.
O comunismo, ele preza por um ponto muito fundamental e importante. É que a igreja e Deus é uma criação do homem com o propósito de alienar outros homens. E, claro, a igreja sempre vai defender a justiça social, mas sempre vai condenar qualquer tipo de ideologia que não considere o nosso Senhor Jesus Cristo como Deus. Muitas pessoas se declaram cristãs, muitas pessoas se declaram comunistas, e muitas pessoas que se declaram cristãs e comunistas não sabem nem o que estão falando. Essa é que é a verdade. E a gente termina entrando num debate muito mais catequético do que um debate que construa políticas públicas que transformem a realidade das pessoas e a nossa cidade. Mas a gente ouve tantas coisas que é preciso se posicionar a respeito. Inclusive dizer que quem apoia o aborto também está excomungado da igreja. O cristão católico, ele não pode ser a favor do aborto, nem da pena de morte. O cristão católico, aquele que adere à Igreja Católica e à sua doutrina, é obrigado a defender a vida desde a concepção até o seu fim natural. Quem não quiser abraçar essa verdade é livre para seguir qualquer outro tipo de religiosidade. Mas Jesus não foi um grande homem. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E as pessoas não podem se declarar cristã negando essa realidade. De tantos absurdos que eu ouvi, eu não poderia deixar de vir nesse microfone de à parte para trazer e restabelecer a verdade à luz do magistério, da sagrada tradição e da doutrina da Igreja Católica. Sempre, sempre preocupada com a justiça social. Ponto final. Obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, meu líder Felipe Alecrim. E é falar isso, que a gente não vai apoiar aqui nessa casa um movimento que é baseado na teologia secular, ou seja, rejeita as posições relacionadas à natureza de Deus em prol do humanismo e do secularismo. Então, já venho aqui para falar de forma antecipada qual será o meu voto, que será não a esse movimento sujo que vem, sim, querendo falar que as pessoas não podem ser cristãs, porque na sua base é isso que esse movimento prega, é isso que esse movimento fala. E eu não sou a favor. E também para deixar registrado aqui, como foi falado, que crente, ele não acredita em Deus, foi falado aqui que crente... É isso aí, muito obrigado. Essas são minhas palavras.